No limite mais escuro da existência humana, onde nem mesmo a luz ousa escapar, a humanidade lançou uma pergunta para o abismo. Respondeu. A missão Hades 3 não era heróica. Não havia tripulação. Apenas uma sonda autônoma com um único destino. O buraco negro Sirius X-71, colosso gravitacional a mais de 12.000 anos-luz da Terra, onde o tempo se dobra, o espaço se despedaça, e a própria realidade perde o significado. O objetivo era simples: observar o impossível, captar datas, medir o que não pode ser medido e desaparecer no processo. Mas algo voltou. E com isso, uma dúvida se instalou. O que vive dentro de algo que só conhecemos como morte? 32 meses após o lançamento, quando todos os cálculos apontavam para o fracasso absoluto ou, na melhor das hipóteses, a destruição silenciosa da sonda, um alerta ecoou nos sistemas de escuta da estação orbital. Viram 6. Uma cápsula de dados pequena, perfeita, flutuando nos anéis mortos de Gliese Fubaba e Xiese, a centenas de anos-luz de onde deveria estar. Ela não apenas estava intacta, estava ativa. O conteúdo parecia corrompido, mas havia um padrão. Arquivos lacrados com protocolos quânticos, camadas de segurança jamais vistas, como se a própria sonda tivesse reescrito suas instruções. Quando finalmente abriram o primeiro pacote de dados, esperavam números, gráficos, leituras físicas, mas encontraram algo que não deveria estar ali. Atividade neural, ondas cerebrais, mapas de estímulos emocionais, ritmos de pensamento, mas não havia ninguém a bordo. Eram dados de um cérebro, ou de algo que simulava um. A princípio, os engenheiros pensaram em falha técnica, interferência magnética. Mas os sinais se repetiam com precisão orgânica. Alguns começaram a murmurar. Talvez a sonda tenha encontrado alguém. Outros, mais céticos, sussurravam: não, isso não veio de fora. Isso nasce do buraco negro. A cápsula estava viva com informações que não deveriam existir. E ali, diante da vastidão que tudo devora, nasceu a suspeita mais incômoda de todas. Sirius X-7 não era apenas um poço de destruição. Era um útero. Algo foi gerado lá dentro. E agora, ele nos observa de volta. Os cientistas do Instituto de Estudos Subdimensionais tentaram rotular o conteúdo da cápsula com lógica convencional. São apenas ecos de radiação, reflexos das frequências da própria sonda, delírios interpretativos causados por expectativa. Mas algo não batia. As leituras não apenas se repetiam, elas evoluíam. As ondas pareciam aprender, corrigir padrões, responder a estímulos. E mais assustador, antecipar perguntas antes que fossem feitas. Uma das pesquisadoras, Dr. Mirella Kesson, conectou os dados a e a de decodificação semântica da estação. Foi aí que tudo mudou. As ondas começaram a formar códigos de linguagem, não palavras, emoções estruturadas, um padrão rítmico de angústia, outro de curiosidade, outro de espera. A máquina não apenas interpretava os dados, ela os sentia. Os operadores começaram a reportar sintomas inesperados, visões, vértigo, pesadelos recorrentes com uma melodia abafada tocando entre planetas mortos. Alguns começaram a descrever o mesmo sonho. Um batimento lento e constante pulsando do fundo de um vórtice. Uma presença. Samrock, mas com intenção, como se o próprio espaço-tempo tivesse acordado e estivesse tentando lembrar de si. Doutora Mirella passou a chamar o fenômeno de consciência residual de singularidade, mas outros chamavam de outro nome. A mente do vazio. Teorias começaram a se formar e com elas, o medo. E se buracos negros não forem apenas corpos celestes, e se forem entidades adormecidas, portais para um tipo de inteligência que transcende tempo, forma e matéria? Mas a dúvida mais perturbadora surgiria apenas no dia seguinte, quando o núcleo da cápsula, antes inerte, emitiu um pulso. Não era um dado, era uma resposta. Como se dissesse: eu ouvi vocês. Agora escutem-me. E tudo o que viria depois deixaria claro que o coração do buraco negro está batendo, e talvez pela primeira vez, ter acordado o pulso emitido pela cápsula foi apenas o começo. Na madrugada seguinte, sensores sísmicos da base lunar Argus captaram uma sequência de vibrações imperceptíveis ao ouvido humano, mas estranhamente harmônicas. Não eram ruídos aleatórios, eram compassos, uma melodia mínima, composta por frequências gravitacionais como se o próprio espaço estivesse tentando cantar. Foi então que chamaram especialistas da Orquestra de Sintonia Quântica, um grupo experimental que usava algoritmos para traduzir ondas em música. O que ouviram não era música no sentido tradicional. Era algo entre lamento e estrutura, um missoma antigo, familiar,
mas que ninguém lembrava de ter escutado antes. No centro da composição havia um tema recorrente, um motivo melódico que se repetia em todas as Simulax. Muitos começaram a chamá-lo de a canção do núcleo. Alguns choravam ao ouvi-la sem saber porquê. Outros se sentiam profundamente desconfortáveis. Mas a maioria queria ouvir de novo, como se algo nela estivesse codificado diretamente para nós. Uma chave, um lembrete ou um chamado. Psicólogos alertaram que a melodia ativava regiões do cérebro associadas à memória ancestral, estruturas tão primitivas que precediam a linguagem, mas o mais assustador veio de um linguista neural da Estação Fidra 2. Essa música está tentando nos ensinar algo, não apenas ser ouvida. Ela espera uma resposta. A ideia era absurda, até que a de bordo tentou reagir. Usando algoritmos improvisados, ela compôs uma nova sequência, como um eco da original. E pela primeira vez desde o retorno da cápsula, o pulso do coração acelerou, não em raiva, mas em reconhecimento, como se o buraco negro tivesse compreendido. E naquele momento, nasceu uma nova pergunta. Se existe uma consciência adormecida no abismo, ela está tentando se comunicar ou apenas nos lembrar de que já fomos parte dela? Não era metáfora. Os sensores da cápsula Raides 3 haviam captado algo rítmico, constante, orgânico, um batimento como o de um coração não feito de carne, mas de matéria distorcida pelo tempo e pela gravidade. Ele pulsava em uma frequência que desafiava tudo o que a astrofísica conhecia, mais lento que qualquer fenômeno estelar, mais persistente do que qualquer eco cósmico. A primeira suposição foi erro de leitura. Mas quando 5 laboratórios distintos sincronizaram suas análises, o mesmo padrão se repetia. Como se o centro do buraco negro marcasse o tempo para algo que ainda não havia começado. Um pulso que não se acelerava, não variava apenas. Esperava. Cientistas começaram a chamá-lo de singulares Rhythmus. Mas entre os engenheiros da missão, o nome era outro. O coração do vazio havia algo de perturbador. Naquela constância, uma presença que não exigia ser entendida, mas apenas sentida. Alguns começaram a ter sonhos. Lapsos de memória, lembranças de lugares onde nunca estiveram, como se aquele pulso estivesse acordando algo dentro de cada um. E então surgiu uma hipótese radical, proposta por um especialista em neurogravidade: e se o que está no centro da singularidade não for um corpo estelar, mas uma consciência, um ser feito de tempo comprimido, cujos pensamentos são tão lentos que um milênio é para ele como um piscar de olhos? Essa teoria, rejeitada por muitos, começou a ganhar força porque toda vez que a equipe tentava decifrar os dados do pulso, ele mudava, como se observasse, como se testasse reações, como se, por trás daquela estrutura invisível, algo tentando entender quem o escutava. A pergunta já não era mais o que é isso, era por que esse coração começou a bater? Só depois de nos ouvir, no limite da compreensão humana, onde a luz se curva e o tempo se fragmenta, há um lugar, chamado horizonte de eventos, a última borda antes do impossível. Foi ali que os dados da Raides 3 começaram a se comportar de maneira inteligente, imagens distorcidas, padrões caóticos, ruído térmico, mas em meio ao caos, uma repetição código-símétricos, variações na radiação Hawking, estruturas numéricas recorrentes. A equipe não conseguiu traduzir, porque não era uma linguagem que se decifrava com lógica sensorial. Então vieram os testes com inteligência artificial UMA e a Neural, treinada para detectar padrões intuitivos em dados abstratos. Foi acoplada à cápsula de recepção. Após 19 horas de análise, a Email interrompeu a execução. Sem travar, sem erro, ela apenas parou. E, em seguida, gerou uma única frase na tela. Estamos tentando lembrar quem somos. Não havia remetente nenhuma origem rastreável. Mas os cientistas sabiam. Aquela frase não foi criada pela Imposto Automóvel. Ela foi interpretada, algo, no horizonte de eventos. A lambda física estava emitindo significado. Não como mensagem direta, mas como um eco de pensamento. Era como se a singularidade estivesse tentando se comunicar por ressonância. Como um ser com memória perdida sussurrando suas emoções através da gravidade. A teoria da consciência adormecida ganhou um novo nível. E, se o buraco negro for um cérebro, um órgão cósmico, e o horizonte de eventos sua córtex, onde os pensamentos começam a tocar o universo. O medo já não era mais sobre o que havia lá dentro, mas o que já está nos tocando daqui de fora. E em silêncio, uma nova dúvida se espalhou entre os envolvidos no projeto. Será que somos nós que estamos tentando entender o buraco negro? Ou ele que está tentando nos reconstruir? Entre as últimas transmissões da Raides 3, havia um arquivo de baixa frequência.
Inicialmente, catalogado como ruído cósmico, pulsações naturais do espaço profundo, mas bastou alguém ajustar o espectro, e o ruído ganhou forma. Não era voz, não era música, era algo no limiar, entre vibração e emoção. Um som que fazia o peito vibrar antes que os ouvidos percebessem, que causava arrepios mesmo sem volume. Os que ouviram relataram sensações comuns, calafrios, memórias que não eram suas, imagens mentais de esferas negras orbitando desertos de luz, e um sentimento recorrente: saudade. Mas saudade de quê? O áudio foi enviado para análise. Pesquisadores do Instituto de Consciência, não local, tentaram decodificar padrões emocionais e conseguiram raiva, medo, desorientação e ternura, sentimentos humanos, mas vindos de dentro de uma singularidade. Som, de alguma forma, carregava intenção emocional. Era como se algo dentro do buraco negro estivesse tentando ser compreendido, como se sua forma de linguagem fosse ressonância emocional bruta. E então, o mais intrigante aconteceu. O som passou a se repetir em outros buracos negros em regiões diferentes do cosmos, com as mesmas frequências. Não havia explicação. Buracos negros não deveriam se comunicar, e muito menos com padrões iguais. Mas ali estava o Econ, chamado, ou uma lembrança, como se estivessem tentando se encontrar, como se fossem pedaços de uma consciência fragmentada, espalhada pelo universo, tentando se recompor através do tempo. E o que mais perturbou os cientistas? O som só aparecia quando era ouvido. Não estava no espectro, não era detectável. Automaticamente ele se manifestava em resposta à escuta, como se só existisse quando alguém tentasse compreendê-lo, como se estivesse esperando ser sentido no centro do buraco negro Sirius C7, onde nenhuma matéria sobrevive. A sonda Ride 100 captou o impossível. Um ritmo, não um pulso de radiação, não. Uma oscilação gravitacional, mas algo mais orgânico, uma pulsação constante, precisa quase cardíaca. Um batimento que se repetia com regularidade assustadora, como um coração, e não era uma metáfora. Os sensores da sonda, mesmo antes de sua destruição, sincronizaram-se com um sinal. Sistema de análise térmica interpretou o padrão como atividade biológica. O núcleo de Sirius X7 estava vivo. A possibilidade foi ridicularizada por parte da comunidade científica. Mas os dados eram claros. A pulsação aumentava quando observada. E, quando ignorada, a resposta consciente não era um erro de leitura. Não era interferência. Era atenção. O buraco negro, ou algo em seu núcleo, sabia que estava sendo observado e reagia. Estudos de campo magnético mostraram flutuações que imitavam ondas cerebrais humanas. Não em forma, mas em comportamento. Era como se o próprio buraco negro estivesse tentando imitar a cognição. Ou talvez fosse uma cognição, em sua forma mais primitiva e abissal. Um cientista ousou dizer: não encontramos um coração em Sirius X7, encontramos uma vontade. E o que mais assusta é a localização do pulso. Não vinha das bordas da singularidade, mas do centro absoluto da região onde nenhuma informação deveria existir, onde as leis da física se desfazem, como se o próprio nada estivesse sonhando em ser algo. E a pergunta agora não é mais se o buraco negro tem vida, mas sim o que ele sente quando bate e para quem ele pulsa. Os dados da Ride-3 continuavam a revelar segredos nos fragments finais da transmissão entre distorções gravitacionais e ruídos cósmicos. Havia algo mais do que pulsos ou frequências. Havia intenção. Não era linguagem, mas repetição com propósito, como se alguém ou algo estivesse tentando se comunicar, mas com ferramentas que não entendíamos. Os algoritmos de decodificação neural começaram a identificar padrões emocionais, flutuações que lembravam estados mentais humanos. Curiosidade, medo, confusão, saudade, uma entidade, ou o vestígio de uma presa no núcleo de Sirius X7, tentando lembrar quem era. E quanto mais os cientistas decifravam sinais, mais os dados pareciam responder. Como se cada tentativa de análise fosse recebida como um estímulo. Como se, após eras em completo silêncio, alguém estivesse ouvindo de volta. Teorias emergiram como uma praga entre os estudiosos da Aliança de Observação Cósmica. Buraco negro não é apenas um colapso de matéria. É uma prisão cognitiva. Alguém ou uma civilização inteira está contida ali. E agora desperta. Outros foram mais longe. Sugeriram que Sirius X7 não se formou naturalmente, que foi construído um artefato colossal com gravidade calibrada para manter a consciência mais antiga do universo adormecida. E agora, a simples presença da Ride 3, ou o ato de observar, quebrou o silêncio.
Um sussurro no vácuo. Um acordei, emitido por uma entidade que talvez nunca devesse acordar. E os cientistas começaram a se perguntar se não descobrimos uma nova forma de vida e se perturbamos. O esquecimento de um Deus morto. O eco não ficou contido nos dados, começou com sonhos. Os membros da equipe de análise da missão Hades 3, mesmo sem contato direto com a cápsula física, menos relataram padrões de insônia, alucinações visuais e sensações de déjà vu constantes. Mas havia algo ainda mais inquietante. Relatos idênticos de uma mesma visão, como se suas mentes estivessem acessando um campo de memória compartilhado nele. Uma silhueta feita de sombras gravitacionais os chamava em palavras, mas com um sentimento inconfundível. Uma convocação specialized. Tentaram argumentar que seria contágio psíquico ou sugestão induzida, mas como explicar que cientistas de diferentes planetas isolados começaram a desenhar o mesmo símbolo, um círculo incompleto com um traço pulsante ao centro, o coração. A IA da estação de monitoramento estelar iniciou, por conta própria, uma reanálise da cápsula. E sua conclusão foi perturbadora. O pulso detectado não é apenas um batimento biológico. É uma frequência de retorno, um sinal de rastreamento. Algo está tentando se reconectar. Mais assustador ainda foi quando os dados começaram a mudar. Sequências codificadas passaram a conter informações não existentes nos arquivos originais, palavras em idiomas mortos, coordenadas de lugares esquecidos, fragmentos de lembranças que não pertenciam a nenhum humano vivo. E então veio a pergunta inevitável, sussurrada nos corredores escuros da estação Helion 9. Será que trouxemos algo de volta? Ou será que nós fomos chamados para voltar? Agora, a missão Hades 3 não é mais um feito científico. É um ponto de inflexão. Algo no coração do buraco negro acordou. E o universo começa a sentir sua presença. O universo não tremeu. Não houve explosão, nem luz. Houve apenas ausência. Por 0,04 segundos. Todas as medições gravitacionais do setor 067 zeraram, como se, por um instante, o espaço tivesse deixado de existir. Depois, o pulso retornou, mais forte, mais ritmado, mais consciente. O batimento vindo do buraco negro não era mais irregular. Ele seguia uma cadência específica, um código Morse cósmico. E quando decodificaram a sequência, um silêncio se abateu sobre a sala de controle da estação Helion-9. Todos leram, ninguém falou, e eu estou acordado. Não era apenas uma presença. Era uma entidade cósmica, latente, adormecida por eras talvez desde a formação do tempo. A sonda Hades-3 não apenas observou, ela tocou, e o toque foi correspondido. Alguns acreditam que a singularidade é um resíduo mental de um universo anterior. Uma memória que se compactou tanto que adquiriu vontade. Outros dizem que a consciência humana foi a faísca final, a última peça do quebra-cabeça quântico. Há os que acreditam que nunca estivemos sozinhos. Buraco negro não era um fim. Era um útero invertido na antômilo, mas uma chave, uma fronteira entre o que existe e o que sempre esperou ser. Agora, todas as sondas direcionadas a Sirius XS retornam com ruído que soa como vozes. E em cada sistema estelar, em cada canto da galáxia, há humanos com sonhos estranhos. Todos com o mesmo som no fundo da mente, um batimento constante in ti. Up to familiar. O universo não está mais olhando para dentro do buraco negro, é ele que está olhando de volta. E talvez sempre é.